Joe Biden foi eleito ontem como próximo presidente dos Estados Unidos e nesse vídeo eu quero trazer as possíveis consequências disso para o agronegócio brasileiro. Meu nome é Guilherme Tavares, eu sou especialista em negociação e marketing no agronegócio e eu quero começar trazendo algumas curiosidades, alguns fatos interessantes sobre o Joe Biden. O Joe Biden ele vai ser o presidente mais velho eleito nos Estados Unidos. Quando ele tomar posse, ele vai ter 78 anos, isso torna ele a pessoa mais experiente ali no cargo, né, em termos de idade. Outro fato importante é que a vice-presidente dele vai ser a primeira mulher negra e filha de imigrantes a ocupar esse cargo, que mostra essa questão da diversidade, mostra essa questão da conquista de que outras pessoas, as mulheres também estão tomando essa questão do poder, estão assumindo o cargo de liderança. Então esse é um fato muito importante para os Estados Unidos, foi um marco muito grande. Com relação ao agronegócio brasileiro, eu dividi aqui as principais consequências em 4 grandes pilares. O primeiro grande pilar, para a gente entender, seria o pilar do comércio agrícola internacional. De cara, a gente já sabe que o Biden ele tem uma postura muito diferente do Trump, afinal, eles são de partidos diferentes, né? O Biden é de um partido democrata, que é um partido mais liberal e de esquerda, e o Trump tem essa postura mais de direita, essa postura mais protecionista. Então, essa diferença na forma do Biden de lidar com a política pode ter grandes consequências no comércio agrícola. Primeiro, a gente já sabe que existe uma previsibilidade maior com relação à política dele. O Trump tinha uma política desde já nas eleições, ele já falava muito sobre essa maneira de governar um pouco mais estrita, falando sobre imigrantes, falando sobre construir um muro no México. Então a gente sabia desde já que ele já se apresentava dessa forma, né, como uma pessoa que queria adotar políticas mais protecionistas, e o Biden, por outro lado, é uma pessoa mais conciliadora. A gente já sabe que ele vai buscar um multilateralismo, vai buscar acordos maiores com países, tem mais esse perfil de diálogo do que de confronto, como a gente via no Trump. Outro ponto interessante para a gente pensar aqui é que os canais de comunicação com o Brasil, eles podem ser melhorados. Apesar de o Trump ter uma boa relação com o Bolsonaro, isso não refletiu em benefícios muito grandes para o Brasil em termos de agronegócio, em termos de políticas para o nosso país. E a tendência é que o Biden possa também manter essa boa relação, né, com o Bolsonaro e possa aí construir canais de comunicação para que outros acordos sejam consolidados, para que melhorias, por exemplo, na parte de inovação, na parte de segurança alimentar, na parte também de biocombustíveis, isso possa ser melhorado. Então existe essa previsibilidade um pouco maior com relação à postura do Biden de ser mais conciliador, mais comunicador. Passando aqui para o segundo aspecto que a gente deve analisar para as consequências do agronegócio brasileiro, a gente vem para as relações com a China. Desde já a gente sabe que o Trump, lá na campanha dele, adotava uma política muito mais de embate, muito mais de confronto, e ele fez essa questão da primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China, principalmente para a parte agrícola, né? Existem importações em vários produtos, mas também para produtos agrícolas, e ao longo de 2020 a gente viu que essa primeira fase do acordo não foi cumprida pela China. A tendência é que o Biden priorize esse diálogo com a China, priorize essas boas relações, e isso poderia diretamente fazer com que a China compre mais dos Estados Unidos. Com a China comprando mais dos Estados Unidos, no curto prazo, a gente pode imaginar que a demanda por produtos brasileiros, já que o Brasil é o principal competidor dos Estados Unidos, por exemplo, na soja, por exemplo, em carne, por exemplo, em milho e outras commodities, é natural que a demanda por produtos brasileiros ela possa cair se a China está comprando mais dos Estados Unidos. Só que é importante que a gente pense que no médio prazo a tendência é que exista um acordo ganha-ganha. A China vai continuar comprando, eu acredito que existe mercado para todo mundo, a demanda chinesa, a população lá está crescendo, a demanda vai continuar, essa pandemia, né, ao longo de 2020, 2021 aí, se dissipando, as pessoas vão voltar a consumir normalmente, então a tendência é de que no médio prazo volte a essa questão do ganha-ganha e o Brasil não deva sofrer
no médio prazo muito com essa reaproximação entre Estados Unidos e China. O terceiro ponto para a gente analisar sobre as possíveis consequências para o agro brasileiro é a questão da Amazônia. E aqui, quando a gente fala em Amazônia, o primeiro produto que a gente tem que pensar é a pecuária. A pecuária é a principal cultura ali explorada, né, na Amazônia, e tem muito se falado no âmbito internacional sobre o desmatamento, sobre as áreas que são desmatadas na Amazônia para o uso da pecuária. A tendência é que o Biden vá para essa parte mais de preservação ambiental, a tendência é que ele pense sim nessa questão do desmatamento, mas assim, ainda não existe algo muito concreto, a gente ainda não sabe o que poderia ser dito. O que a gente sabe é que, com relação a alguns acordos, existem extremos aí no agronegócio, existem extremos com relação às políticas internacionais. A União Europeia, por exemplo, ela tem demandado que o Brasil possa provar, por exemplo, a origem da soja, a origem do palmito, de que aquela cultura ali, aquela produção não foi feita em área desmatada. A tendência é que o Biden seja um pouco diferente, não adote uma política tão extrema com relação a isso. Mas é importante a gente pensar que existe sim essa preocupação do Biden com relação à preservação ambiental. O Biden já falou que ele vai retomar o Acordo de Paris, que é um acordo que versa sobre a questão do aquecimento global, sobre a questão da emissão de carbono. Então isso vai beneficiar nessa parte mais ambiental, mas a gente ainda não vê ainda as consequências muito claras disso aí para o agronegócio brasileiro. E por último, a última consequência que a gente pode pensar é com relação à questão das políticas climáticas e as políticas alimentares. A tendência é que o Biden respeite mais a questão de acordos internacionais, que ele privilegie mais essas instituições internacionais, como é o caso, por exemplo, da OMC, Organização Mundial do Comércio, ou OMS, Organização Mundial da Saúde, ou a FAO, né, que versa sobre alimentação. Então, essa aproximação com essas instituições pode, por exemplo, privilegiar alguns acordos que podem até ser bons para o Brasil, como é o caso, por exemplo, de acordos fitossanitários, o maior cuidado com relação à questão da segurança alimentar, principalmente depois dessa pandemia que a gente está vivendo. Então aqui a tendência que a gente tem que também sempre esperar o melhor, né, é que de fato haja uma maior segurança alimentar, haja uma melhor relação entre os países, inclusive entre o Brasil e os Estados Unidos, e isso poderia até favorecer o nosso comércio, né, o comércio entre os dois países. E a gente espera sempre que seja feito melhor, a gente espera sempre que o novo presidente, o Joe Biden, possa melhorar as nossas relações, né, com os Estados Unidos, possa gerar mais acordos, possa gerar mais benefícios para o mundo todo, né? Depois dessa pandemia que a gente viveu, a gente passou por muitos alertas aí, muitos pontos de atenção para a gente melhorar, e a tendência é que é um candidato mais experiente, é um candidato que tem mais uma vida política mais consolidada, né? São 40 anos de política. A gente espera que sejam bons reflexos para a política. De cara, a gente já sabe também que a questão dos direitos humanos, da democracia, vão ser mais respeitados. Existe essa tendência para uma política mais conciliadora. Então a boa relação entre os países só tende a causar uma relação ganha-ganha, e isso é o que a gente espera. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ele fez sentido para você, eu te convido a compartilhar com outras pessoas, deixar o seu like e se inscrever no canal para a gente estar sempre falando mais sobre economia, sobre mercado, sobre marketing dentro do agronegócio. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!